Então, como que nós, historiadores, nos preocupamos com a escravidão do passado e fechamos os olhos para a escravidão do presente? Nós não fechamos os olhos para o presente. Isso não faz nenhum sentido para um historiador. Um historiador, ele só pode se interessar pelo passado se ele se interessa pelo presente, que nós nos interessamos pela sociedade, nós nos interessamos pelos homens em sociedade. Não importa qual que é o nosso distanciamento espacial ou o nosso distanciamento temporal em relação a essas realidades. Mas não é a mesma coisa. Se trabalhar numa terceirizada, ganhar mal, ter péssimas condições de trabalho, não te torna um escravo. Pelo menos não um escravo tal qual entendemos na maior parte do tempo em que nos referimos à escravidão numa perspectiva histórica. Não estou dizendo que seja melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. E o aprendizado da história é, dentre outras coisas, o aprendizado da diferença. É o diagnóstico da alteridade. Em termos políticos, o diagnóstico da alteridade pode até servir, acho que deve servir, para a assimilação da diferença. Isso pode ser um efeito político positivo do estudo da história. Pode ser. Acho essa uma possibilidade absolutamente plausível e bastante legítima. Mas isso não nos autoriza a confundir as coisas pela manipulação de uma linguagem escassa. À medida em que a realidade se torna progressivamente complexa, a nossa linguagem precisa dar conta dessa complexidade. Bom, tudo isso para dizer que a atualidade, então, do tema da escravidão, em função de uma herança, não passa pela continuidade da escravidão no Brasil. Não, de maneira nenhuma. Mas passa, claro, pelo desenvolvimento, por exemplo, do preconceito racial no Brasil. Aí eu estou disposto a admitir, então, uma continuidade com as suas devidas transformações. Eu estou admitindo o racismo como um mal moral, algo que não caberia num mundo ideal. Eu acho que o combate, então, a essa mazela do mundo, muitas vezes é enfraquecida por uma dificuldade de referência a fenômenos. Dou um exemplo. Vocês têm acompanhado esses casos de racismo no futebol? Isso tem repercutido mundialmente, não é só no Brasil que acontece, mas na Espanha. Aí jogadores brasileiros que jogam na Espanha começaram uma campanha, né, enfim, de combate ao racismo. A FIFA, há tempos, nas Copas do Mundo, espalha, enfim, faixas de combate ao racismo. O futebol é um espaço de manifestação de posturas racistas, não há nenhuma dúvida. Eu me pergunto se o racismo no futebol está aumentando nos últimos tempos, ou se ele está se tornando mais visível. É uma questão clássica, né, de diagnóstico social. Eu não sei, porque eu não sou um estudioso da matéria, isto é, do racismo na sociedade brasileira atual, no futebol mundial, no mundo atual. Apenas me questiono se há um aumento de casos ou se há um aumento de denúncias. Tendo a acreditar que há um aumento de denúncias, o que demonstra uma diminuição da tolerância em relação a algo que acontece há muito tempo. Ora, eu já frequentei mais estádios de futebol, né? Já fui bastante, assim, teve alguns anos da minha vida que eu ia direto, sabe? Toda semana, né? Me mandava pro joguinho de futebol aqui em São Paulo, né? Adorava, tal. Acho muito legal ainda em estádio. Eu sempre escutei referências racistas, sempre escutei. Não é novidade para mim. Mas a época em que eu frequentava semanalmente estádios de futebol, não era comum essas ofensas racistas reverberarem com tanta contundência na sociedade em geral. Isso não é um diagnóstico empírico sustentado por uma investigação regular, é apenas uma impressão. Mas eu sempre escutei isso no estádio de futebol. Aliás, até um caso paradoxal. Não sei se alguém se lembra, eu evito abusar um pouco, né, da minha, eu não diria cultura futebolística, mas eu diria da
na minha devoção futebolística, né? Eu evito abusar um pouco nos meus exemplos, mas às vezes isso se torna inevitável. Teve uns anos atrás em que o São Paulo Futebol Clube foi jogar na Argentina. Não sei se era Sul-Americana, é um desses campeonatos que sempre mudam de nome, né? E aí o negócio esquentou lá entre o jogador do São Paulo e o zagueirão argentino. E aí o zagueirão falou um monte pro jogador do São Paulo, tal, e o jogador se queixou e não sei o que, não sei o que lá. Aí no jogo de volta, que foi aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi, a Secretaria da Segurança Pública do governo do estado armou uma cilada, né? Estavam lá na beira do campo os caras para prenderem o zagueiro argentino, caso ele falasse as mesmas baboseiras que ele tinha falado lá no jogo de ida. Alguém lembra desse caso, não? Caso Grafite, né? Vejam o nome do jogador denunciante. Grafite. O Grafite estava sendo vítima do racismo do jogador argentino. Tava mesmo, é verdade. Mas e quem botou esse apelido no cara, hein? Percebe? É um paradoxo nisso daí, né? O racista é sempre o outro, né? Não aquele que de alguma forma já acomodou o seu racismo ou que reproduz veladamente ou inconscientemente a discriminação racial, né? O estigma da cor e por aí vai. O futebol é um prato cheio para observação desses paradoxos. Desculpa, como você chama mesmo? Bruno, então eu não saberia diferenciar os dois fenômenos aos quais você se referiu, a injúria racial e racismo, né? Tendo a acreditar que aqueles que o fazem veem a injúria como, digamos, uma manifestação de caráter racista, passageira, efêmera. Não vou entrar nessa discussão, né? Mas para todos os efeitos, temos em todos esses exemplos que poderiam qualificar essa discussão, uma demonstração da atualidade do tema. Repito, não porque o tema se reproduza tal qual, não porque o tema simplesmente tem uma continuidade, uma transcendência histórica. Nada resiste a 150, a 200, a 300 anos de história. Tudo nas sociedades muda, só que algumas coisas mudam mais, outras menos. Essa atualidade, então, ela é derivada de uma modificação do fenômeno inicial. Se nós não entendermos que não existe escravidão tal qual no Brasil, ou que pelo menos a imensa maioria dos casos que são entendidos como casos de escravidão não são escravidão no sentido referido pela maioria dos exemplos históricos, ou seja, se nós não diferenciarmos uma coisa da outra, a gente não vai entender o que é exploração do trabalho no mundo capitalista. Porque era diferente essa exploração aqui, que a gente está em espaços não capitalistas e tudo mais. A gente perde muita coisa nessa continuidade tal qual, suposta continuidade tal qual dos fenômenos históricos. Esse fenômeno, então, né, da racialização da sociedade num contexto não escravista, ele é obscurecido se nós pretendermos uma simples continuidade da escravidão no pós-abolição. É disso que a gente está falando. Ela vai e volta, né? Ela não é cíclica, ela sempre se modifica. Ela não é nem cíclica nem linear. Ela é sempre o resultado das tensões, dos vetores em atuação num contexto. Um contexto que faz o outro. Uma realidade se torna a outra, deixando de ser aquela realidade. Essas modificações, então, elas são uma constante. Lidar com essas modificações é o nosso desafio quando a gente quer pensar historicamente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim? Muito bem. Por que houve, então, a escravidão africana na América Portuguesa? Não porque, evidentemente, o mercado exportador africano tenha imposto isso à América Portuguesa, mas por outros motivos. Essa foi uma questão candente da historiografia durante muito tempo. Eu trouxe aqui alguns autores para a gente ler, para nós chegarmos a alguma conclusão, né? Eu vou partir justamente
do Gilberto Freire. Né? Renegado para quem nunca leu, né? Quando você nunca lê um negócio, você diz que realmente ele é esquecido, né? É esquecido para quem nunca se lembrou do autor, né? Então, o Gilberto Freire, que é autor desse grande livro, em todos os sentidos, grande livro de 1933, Casa Grande e Senzala. Não é possível pensar o Brasil sem ler o Casa Grande e Senzala, tudo bem, pessoal? É um livro absolutamente referencial nos estudos sobre o Brasil. É um livro inescapável. 1933. O Gilberto Freire, então, escreve, dentre outras coisas... Ah, já está aqui. Está querendo explicar, então, por que os portugueses passaram a investir em escravos negros, africanos, em detrimento de escravos indígenas. Diz o seguinte: as exigências do novo regime de trabalho, o agrário, ele está falando da América Portuguesa do século XVI. As exigências do novo regime de trabalho, o agrário, o índio não correspondeu, envolvendo-se numa tristeza de introvertido. Foi preciso substituí-lo pela energia moça, tesa, vigorosa do negro. Este um verdadeiro contraste com o selvagem americano, pela sua extroversão e vivacidade. Não que o português aqui tivesse deparado, em 1500, com uma raça de gente fraca e mole, incapaz de maior esforço que o de caçar passarinho com arco e flecha e atravessar a nado, lagoas e rios fundos. Os depoimentos dos primeiros cronistas são todos em sentido contrário. Se os índios, que tinham tão boa aparência, de acordo com as descrições europeias, fracassaram, uma vez incorporados ao sistema econômico do colonizador, é que foi para eles demasiado brusca a passagem do nomadismo à sedentariedade, da atividade esporádica à contínua. É que neles se alterou desastrosamente o metabolismo ao novo ritmo de vida econômica e de esforço físico. Nem o tal inhame, nem os tais frutos da terra bastariam agora à alimentação do selvagem, submetido ao trabalho escravo nas plantações de cana. O resultado foi evidenciar-se o índio, no labor agrícola, o trabalhador banzeiro e moleirão, que teve de ser substituído pelo negro. Este, vindo de um estádio de cultura superior ao do americano, corresponderia melhor às necessidades brasileiras de intenso e contínuo esforço físico. Esforço agrícola, sedentário, mas era outro homem, homem agrícola. E por aí segue, então, a interpretação do Gilberto Freire. Vejam, isso foi publicado em 1933. À época, Gilberto Freire representou nos estudos sociais uma grande ênfase nos aspectos culturais das sociedades, em detrimento dos aspectos biológicos. Gilberto Freire praticou uma antropologia menos biologizante do que se fazia à época. Introduziu de modo muito mais contundente do que vinha sendo manejado o fator cultural. No entanto, para nós, isso parece muito biologizante, não é? O que ele está dizendo? O índio estava menos predisposto, por sua compleição física, ao trabalho ao qual o negro se adequava melhor. Pronto. Essa é uma explicação de tipo biologizante, racializante. Há um estádio de cultura superior aqui, diz o Gilberto Freire. O negro está num estádio de cultura superior ao índio e o europeu está num estádio superior aos outros dois. Essa ideia, então, da miscigenação que forma a sociedade brasileira, e é uma ideia central no livro do Gilberto Freire,
ideia, então, presente naquela notícia que eu li no começo da aula aqui, mas lá, então, com contornos positivos, uma miscigenação de modo, supostamente criada de modo consensual pelo relacionamento entre essas partes. Essa miscigenação aqui, ela é vista a partir de uma hierarquia, que é uma hierarquia central, então, à concepção de sociedade do Gilberto Freire. Grupos superiores, grupos inferiores. Estádios, que ele chama de cultura, superiores uns aos outros. Para nós, essa é uma concepção muito datada. Hoje em dia, ninguém está autorizado a tratar o estudo das sociedades nessas bases. Entendemos que culturas, que grupos sociais são diferentes uns dos outros, não superiores ou inferiores, porque não há critério de mensuração satisfatório como o que pretende qualquer tipo de classificação com base nessa concepção de superioridade. Assim sendo, à época, Gilberto Freire foi um grande culturalista. Hoje, ele nos parece um intérprete racialista. Muito bem. Como interpretar, então, a transição do trabalho indígena para o trabalho africano? Não que o trabalho indígena tenha desaparecido, não que ele achasse isso, mas o trabalho de origem africana se torna muito mais importante do que o trabalho indígena. Por que o português, então, não escravizou de vez o índio, ao invés de escravizar o africano? Diz o Gilberto Freire, porque o índio não aguentou a parada. Tem gente que acredita até hoje que índio não gosta de trabalhar. Esse não é um dos grandes preconceitos em relação às populações indígenas? Presente esse preconceito na nossa sociedade atual? Não, o índio não gosta de trabalhar, né? Ou, negro é forte. Também não é um outro preconceito, né? No fundo, tem origem nesse tipo de interpretação. Só que a revisão acadêmica dessas interpretações não necessariamente impacta o conjunto da sociedade nos quais se alojam esses valores. Muito bem, diz o Gilberto Freire, então, que o negro estava mais preparado para a escravidão do que o índio. Isso foi uma inovação de interpretação à época, em 1933. Por quê? De certo modo, isso à época é uma valorização das culturas africanas na formação do Brasil. Gilberto Freire foi um dos primeiros autores a afirmar, com todas as palavras, que a escravidão, os escravos, os africanos e os seus descendentes contribuíram positivamente para a formação da sociedade brasileira. Não, mas peraí, esse professor está ficando louco, porque ele diz então, enfim, que os negros são inferiores aos brancos e ele está valorizando os negros? Sim, na perspectiva dos estudos antropológicos da época, é exatamente isso que acontece. Nós pensamos a coisa de outra maneira, mas não há como entendermos um autor como Gilberto Freire sem entendermos o contexto intelectual em que ele escreve. E é esse contexto ao qual me referi agora há pouco. Até então, a imensa maioria dos intérpretes da sociedade brasileira, da história brasileira, ignoravam, negavam, recusavam o papel ativo de africanos, de afrodescendentes, de escravos e seus descendentes na formação positiva do Brasil. Isso ocorre, dentre outros autores, com Gilberto Freire. Foi aquele que até então colocou a valorização das culturas africanas num patamar mais elevado nessa interpretação sobre o Brasil. Só que, do ponto de vista então do fenômeno em si, isto é, da adoção da escravidão africana, nós temos algumas incongruências que, claro, são decorrentes disso que nós chamaríamos hoje como uma interpretação racializante da história. Algumas incongruências são fatores que não se explicam. Por exemplo, se o negro está mais disposto à escravidão, isso significa que ele aceitou a escravidão? Como entender, então, a resistência escrava à escravidão? Se o índio é pouco predisposto ao trabalho duro,
como explicar que ele continuou sendo escravizado, enfim, até o fim da escravidão no Brasil? Como imaginar, então, o estabelecimento de um consenso, tendo por base uma suposta determinação biológica, isto é, racial, na adoção de um trabalho que não interessa ao trabalhador? Porque a escravidão é um trabalho compulsório. A escravidão é um trabalho desempenhado contra a vontade do trabalhador, salvo raríssimas exceções. Raríssimas exceções, que são aquelas nas quais o trabalhador prefere se tornar escravo do que continuar livre. São raríssimas exceções que confirmam a regra. A regra é a compulsão do trabalhador ao trabalho, na condição então de propriedade daquele que expropria a sua força de trabalho, que o explora. Essas incongruências, então, levaram a uma crítica dessas posições expressas por Gilberto Freire, que não são posições exclusivas dele. À época encontramos também outros autores que pensam mais ou menos a mesma coisa. Assim como tem gente até hoje que acredita nisso, né? Que a escravidão indígena não teria vingado no Brasil porque o índio não gosta de trabalhar. Mas quem que gosta de trabalhar como escravo, né? Bom, retomamos então as incongruências. Leamos um outro trecho aqui, né? Eu trouxe o livro do Boxer, O Império Marítimo Português. Está aí na minha bibliografia, né? Uma obra também bem importante aqui para o nosso curso. Isso aqui foi publicado pela primeira vez em 1969. Então, aí 36 anos depois da publicação da obra do Gilberto Freire. Vejam o que nós lemos aqui. Os portugueses que emigravam para o Brasil, mesmo os que eram camponeses simplórios, não tinham a mínima intenção de fazer qualquer trabalho manual naquilo que lhes era descrito como uma nova terra prometida, se pudessem de qualquer modo evitá-lo. A consequência inevitável foi que, quando descobriram que os ameríndios não estavam dispostos a trabalhar para eles como trabalhadores agrícolas a longo prazo ou como servos ligados à terra, tentaram forçá-los a fazê-lo como escravos. Obtiveram tais escravos, em parte através do resgate ou da compra de cativos capturados nas frequentes guerras intertribais, e em parte através de incursões diretas nas aldeias ameríndias, que eram real ou supostamente hostis aos colonos. Então, aqueles casos, então, de hostilidade comprovada ou suposta de populações ameríndias, permitia-se a escravização desses ameríndios pelos colonos europeus. A escravização dos ameríndios foi categoricamente proibida pela coroa em 1570, a não ser nos casos em que pudessem ter sido capturados numa chamada guerra justa ou em tribos de canibais. Esse decreto não foi tomado muito a sério pela maioria dos moradores, etc. e tal. A solução surgiu com a expansão e a intensificação do já existente comércio de escravos negros com a África Ocidental. Vejam, o já existente comércio de escravos negros, isso é uma constatação. Esses escravos tinham já sido utilizados em grande escala para desenvolver várias das ilhas do arquipélago de Cabo Verde e em menor escala da Madeira e até das regiões meridionais de Portugal. Estavam também a ser exportadas grandes quantidades de escravos negros para as Antilhas e para o Império Espanhol do Novo Mundo, em meados do século XVI. Mas a utilização mais espetacular e mais bem-sucedida do trabalho escravo negro foi proporcionada pelas ilhas de São Tomé e Príncipe. São ilhas portuguesas no Golfo da Guiné. O solo e o clima de São Tomé mostraram ser muito favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, e a ilha experimentou um notável progresso econômico durante a maior parte do século XVI, com o rápido aumento da procura europeia de açúcar. A indústria açucareira de São Tomé estava florescente em 1530, a população aumentou cerca de 5 mil arrobas nesse ano, etc. O que nós temos aqui? Nós temos a introdução de uma questão de produtividade associada a uma experiência escravocrata. Isso é valorizado, então, na obra do Boxer, que não obstante, vê ainda elementos biologizantes na explicação dessa história. A questão da indisposição dos índios para o escravo. Não se trata de uma indisposição, porque afinal de contas, ninguém está preparado para esse tipo de trabalho. Sim,
é uma indisposição para um trabalho que, uma vez estabelecida essa indisposição, conduz às tentativas de trabalho forçado. Mas ninguém aceitou esse trabalho forçado individualmente, sejam ameríndios, sejam africanos. O que houve foi a imposição de uma lógica. Essa lógica tem a ver, então, com o que ganha relevo aqui na interpretação do Boxer, que é a experiência portuguesa nas ilhas do Atlântico africano. A experiência deu certo, e é essa experiência, então, que será transplantada para a América.